A paz do Senhor com todos os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Nesta oportunidade, eu gostaria de compartilhar convosco a pré-aula da lição de número 7, cuja temática, o Santo Lugar. Fazendo uso da crítica textual, nós entendemos que nos originais hebraico, você vai expressar Ha-Kodesh, que significa o santuário. E em Levítico capítulo 24, verso 9, você pode pronunciar Ha-Makom Ha-Kodesh, literalmente o lugar santo. Muito bem. Antes de adentrarmos a lição propriamente dita, nós estaremos fazendo uma oração ao Senhor nosso Deus, para que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar nesta pré-aula, e eu gostaria de inserir nesta oração uma intercessão a favor de cada um dos participantes que estarão assistindo este vídeo, para que Jesus Cristo possa abençoar todos vocês e seus familiares. E se você está necessitando de algum milagre na tua vida, nós estaremos orando para que Jesus Cristo possa realizar o milagre, a bênção e a vitória que você precisa na tua vida. Oremos ao Senhor neste momento. Amadíssimo, soberano e eterno Deus, louvamos a Ti por mais um dia de vida que Te tem nos dado. Nesse momento, Senhor, eu quero interceder a favor do Teu filho, da Tua filha, que está participando conosco através desta temática neste vídeo. Eu peço uma bênção especial para cada um deles. Aqueles que estão necessitando de um milagre, necessitando, Senhor, de uma bênção, necessitando de uma vitória. Em nome de Jesus Cristo, neste nome de poder, nós intercedemos e pedimos que Tu possa operar este milagre na vida dos Teus filhos, Senhor, e dai graça a eles para acompanhar, Senhor, a preleção desta pré-aula da lição de número 7. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos a Ti e que Teu Espírito Santo venha nos instruir, Senhor, através desta temática. Revela-nos os mistérios da Tua santa e bendita palavra para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus, oramos a Ti e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Meus queridos e amados irmãos, então, iremos para o texto áureo que diz: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Verdade prática: através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo Deus. Leitura bíblica em classe. Êxodo capítulo 25, verso 26, verso 23, 30 e 31. E capítulo 26, verso 31 ao 37, e capítulo 30, verso 1, 6 a 8. Leamos o texto. Também farás uma mesa de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1,5 côvados. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente.
Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. Agora vamos para o capítulo 26, verso 31 a 37. Depois farás um véu de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Verso 35. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador, e farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Agora nós vamos para o capítulo 30 de Êxodo, verso 1, 6, 7 e 8. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E, acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Muito bem. Após esta leitura, vamos para o objetivo geral. O porquê de estudarmos isto? Conscientizar que devemos prestar um verdadeiro serviço e adoração a Deus. Objetivos específicos. Primeiro, conceituar o lugar santo. Segundo, elencar as 3 peças que compunham o interior do lugar santo. Terceiro, explicar o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Muito bem. Agora, nós vamos para a introdução desta temática. Muito bem. O lugar santo, que é a temática, tem muito a nos dizer. Por isso, estudaremos a sua simbologia, pois esta tem muito a ensinar-nos nestes dias difíceis e trabalhosos. Muito bem. Nós vamos para o primeiro tópico, que diz o lugar santo.
o lugar santo, um local de serviço e comunhão com Deus. Antes de iniciar este tópico, eu gostaria que você, que está participando conosco através desse vídeo, colocasse em mente uma coisa: que o tabernáculo que fora construído no passado, após os filhos de Israel saírem do Egito, é uma alegoria para o tempo presente, ou seja, para a dispensação da graça, onde nós temos a pessoa de Jesus Cristo e a sua igreja sendo representada naquele tabernáculo. Se você tiver alguma dúvida, leia Hebreus capítulo 9 e você vai entender isso. Então, tomando isto como premissa, coloque em mente que o tabernáculo era uma alegoria, trata-se de uma alegoria para o tempo presente, fazendo então uma alusão a Cristo e a sua igreja. E é claro que, se você apresentar esta temática a um judeu, praticante do judaísmo, ele pode não aceitar. Por que ele pode não aceitar? Porque eles não creem em Jesus como o Messias. Então, toda escritura, toda profecia, toda referência alusiva a Cristo, eles não irão aceitar. Por quê? Porque eles rejeitam a Cristo. Muito bem. Mas para o cristianismo, este estudo é uma riqueza muito importante. É uma riqueza de ensinamentos profundos, de revelações acerca de Cristo e sua igreja, já sendo representada lá no tabernáculo. Muito bem. Este primeiro tópico, então, fala a primeira parte do tabernáculo é chamado de santuário, que nós já vimos que no original é HaKodesh, que se traduz por santuário ou lugar santo. Agora, em Levítico, no capítulo 24, verso 9, ele usa a expressão em hebraico, se referindo ao lugar santo, como Makom HaKodesh. Você pode expressar HaMakom HaKodesh, o lugar santo, literalmente. Muito bem. Aí nós vemos que este local, ele se refere ao serviço dos sacerdotes. Está se referindo a um sacrifício a ser apresentado a Deus. Então, é um trabalho executado pelos sacerdotes que entravam ali. Muito bem. O que representa para a igreja isso?
Eles tinham uma dedicação. Os sacerdotes, eles se abstinham de várias coisas para estarem aptos, preparados, em condições de oferecer a Deus aquele serviço. Aí nós pegamos Romanos capítulo 12 e os versos de número 1 e número 2. Ele diz, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você percebe como que devemos nos comportar no tempo presente? Aleluias! Mas Jesus sempre está do nosso lado para nos ajudar. Glória a Deus por isso. E o seu Santo Espírito para nos fazer lembrar de tudo que o Senhor Jesus tem nos dito. Nós vamos para o item de número 2 deste primeiro tópico, que diz então um lugar de serviço e adoração. É justamente esse que nós acabamos de falar. Tá certo? Então nós temos o significado, fazendo uso da crítica textual no item 1, que lugar é esse? Hakodesh, o lugar santo, tabernáculo. Muito bem. Nós vamos para o tópico de número 3. O propósito do lugar santo. Item 3. O propósito do lugar santo. Então, já vimos que os sacerdotes ministravam. Eles ministravam sacrifícios pelas diversas espécies de pecados cometidos pelo povo israelita. Muito bem. Então, de acordo com a transgressão, seja a nível individual, familiar ou nacional, o sacerdote tinha que sacrificar. O sacerdote entrava naquele lugar, no santo lugar, e apresentava a Deus um sacrifício. Então estava ali de forma explícita a santidade de Deus. Nós vamos ler Hebreus capítulo 9, verso 11 a 14, que diz: Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta redenção, não desta criação,
nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Aleluias. Muito bem. Então vemos que a forma que Jesus Cristo ofereceu a si próprio e fazendo um sacrifício muito mais perfeito do que nos tempos antigos do tabernáculo. Por isso, quem está em Cristo tem o privilégio de entrar na presença de Deus. Olha o que diz Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Muito bem. Então veja, irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. O cristão está apto para entrar no santuário, para entrar no lugar santo. E quando nós estamos cultuando a Deus, e você sente a presença do Senhor, você sente a presença do seu Santo Espírito, é porque você já entrou com ousadia no santuário para adorar aquele que é digno de toda a honra e de toda glória. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos para o segundo tópico, as 3 peças que compunham o interior do lugar santo. No item 1, nós temos os mobiliários do lugar. O lugar santo era o espaço de preparação dos sacerdotes para a entrada na segunda divisão do tabernáculo, o lugar santíssimo. No lugar santo havia 3 peças. No lugar santo havia 3 peças que compunham um ambiente perfeito de oração, intercessão, adoração e louvor. Nós temos então o castiçal de ouro, também conhecido como candeeiro ou candelabro, a mesa para os pães da proposição e o altar de ouro para os incensos. Este ficava no centro
do lugar santo e de frente para o véu que dava para o lugar santíssimo. Aleluias. Então nós vamos falar agora sobre o castiçal de ouro, que vem da palavra hebraica menorá. Êxodo 25, 31 a 37. E esse castiçal, ele tinha 7 lâmpadas. Falando de uma forma bem resumida, 7 lâmpadas para estarem acesas, sendo alimentadas por azeite, para que a chama estivesse acesa. Um azeite puro para manter. E nós encontramos na Habrit Hadashah, ou seja, no Novo Testamento, nós encontramos em João, capítulo 8, verso 12. Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus, ele se apresenta como a luz do mundo. Então a luz da menorá, do candelabro, apontava também para Cristo, porque ele é a luz do mundo. O lugar santo era iluminado pelas 7 lâmpadas da menorá. Em Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus ele diz para os seus discípulos, portanto para a sua igreja, portanto para mim e para você: vós sois a luz do mundo. Aleluias. Vós sois a luz do mundo. Todo conhecimento que nós temos acerca da pessoa de Jesus Cristo, acerca das Escrituras Sagradas, e uma vez que nós somos praticantes, cremos na palavra do Senhor, nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Glória a Deus por isso. Aleluias. A igreja também tem essa mesma função na terra, até a volta do Senhor. Eu faço questão de fazer a leitura de Filipenses capítulo 2 e o verso 15 e 16. Filipenses 2, 15 e 16 diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido
nem trabalhado em vão. Uma coisa que me chama a atenção nessa leitura é o final do versículo 15, que diz assim: a qual resplandeceis como astros no mundo, assim como as lâmpadas da menorá, do candelabro, do candeeiro, brilhava, iluminava o lugar santo. Nós é que iluminamos este mundo tenebroso. Continuemos a servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. E nós possuímos como igreja o verdadeiro azeite. João 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse é o azeite puro. Aquilo que o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar, nos revela. Então a igreja possui o verdadeiro azeite, ou azeite puro. Aleluias. A mesa com os pães da proposição. Êxodo 25, verso 30. Então estava presente no lugar santo a mesa com os 12 pães da proposição. Aí nós encontramos um sermão de Jesus maravilhoso em João, capítulo 6, que Jesus ele fala que ele é o pão da vida. João, capítulo 6, a partir do verso 35. Então Jesus, ele é o pão da vida. E é muito importante nós lermos este versículo de uma forma completa, que é muito linda essa passagem. Olha só. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. O alimento para a nossa alma é a palavra de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E se cremos no Senhor Jesus, também não teremos sede. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Para longe as ansiedades. Nós somos o sacerdócio real, feito por Deus. Então nós somos sacerdotes. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio santo. Aleluias. O altar de incenso. Êxodo 30, 1 a 10. Então este é mais uma mobília. É mais uma mobília. O altar de incenso. E quando nós falamos em incenso, nós temos uma passagem bastante conhecida em Apocalipse, capítulo 5, verso 8. Vamos fazer a leitura. E havendo tomado o livro,
Os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que coisa linda! Então nós vemos que aquele incenso é uma alusão às orações dos santos. As minhas orações, as tuas orações, as nossas orações. É o que representa o incenso ali usado, oferecido ao Senhor no lugar santo, no tabernáculo. Aleluias por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer a leitura também do Salmo 141, verso 2. Salmo 141, verso 2. Olha o que o salmista fala. Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Que ensino maravilhoso, irmãos. Glória a Deus por isso. Que ensino maravilhoso. Nós vamos para o tópico de número 3. O véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Item 1. O primeiro véu. Êxodo 26, verso 36. Então nós tínhamos um primeiro véu para acessar o lugar santo. Ele era feito com linho torcido, bordado, e só depois de passar pelo altar dos holocaustos e pela bacia do lavatório, o sacerdote poderia entrar no lugar santo. Logo, esse primeiro véu tinha o objetivo de demarcar o espaço entre o pátio e o lugar santo. O pátio, o povo tinha acesso, mas o lugar santo, não. Somente os sacerdotes e o sumo sacerdote. Então ali, passando pelo primeiro véu, já estava patente aos nossos olhos que o propósito sacro do lugar, ou seja, o lugar de santidade. O item 2, o segundo véu. Este é o véu que ficava entre o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar representando todo o povo de Israel. O segundo véu tinha o objetivo de demarcar o espaço entre o lugar santo e o lugar santíssimo, entre os sacerdotes e o sumo sacerdote. Aqui a sacralidade inspirava consciência de intimidade com o Altíssimo. O segundo véu deixava claro que a partir daquele espaço havia um propósito santo e remidor no lugar sagrado. Os dois véus são uma imagem para nós. Antigamente havia uma gradação e divisão do propósito sacro no tabernáculo. Mas em Cristo, o nosso sumo sacerdote, por intermédio de seu próprio sangue, aleluia, o acesso à presença de Deus, a presença santa de Deus está aberto. Hebreus 9, 6 e 7.
Muito bem. Vamos fazer a leitura de Hebreus 9, 6 e 7. Dando nisto a entender, olha o verso 8. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Aleluias. Então, através do sangue perfeito, ou do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que ofereceu a si mesmo, nós temos livre acesso diante do nosso Deus. Diante do nosso Deus. Aleluias por isso. Nós concluímos então que através do sangue de Jesus, com ousadia e confiança, as cortinas que nos separavam do Pai Celeste foram removidas pelo Cordeiro, através de sua morte no Calvário. Então vamos usufruir deste privilégio. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. Em nome de Jesus, amém.